Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos começando mais um programa O Espírito da Letra, o programa que analisa a obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros. Estamos tratando em cada programa de um capítulo. Semana passada, no capítulo 33, nós pudemos ver que André Luiz, Aniceto, Vicente estão vindo em direção à Terra e chegaram no Rio de Janeiro, onde estarão passando por um período de estudos. E para fazer essa viagem, saindo lá do posto de socorro, eles precisaram contar com a ajuda daquele automóvel, aquele tipo de transporte que os levou até determinada região. E depois tiveram que descer com suas próprias forças, sem contar com a ajuda de nenhum mecanismo. Chegando, portanto, à crosta da terra, estavam cansados, não é? Menos o Aniceto, mas o Aniceto era um instrutor experiente, sabia que os seus discípulos estavam com problemas, precisavam dar uma repousada. Então, o Aniceto convida seus dois pupilos a irem a um local onde eles pudessem descansar um pouco, uma oficina de trabalhos de nosso lar, representada na terra, na casa de alguém que eles iriam visitar. E é este o tema do capítulo 34, o capítulo que vai tratar no programa de hoje de nos revelar essas oficinas. Será que a sua casa pode ser uma oficina de espíritos amigos? E a sua? Será que você tem condições de na sua casa ter harmonia, ter elevação para que espíritos amigos utilizem o seu ambiente como um local de aprazível refazimento? Vamos ver o capítulo 34, então, Oficina de Nosso Lar. Acompanhe o texto. Entre 18 e 19 horas, diz o André, atingimos uma casa simples de um bairro modesto. No longo caminho, através de ruas movimentadas, eu me surpreendia de maneira muito grande porque eu via quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos dos caminhantes, dos transeuntes, que caminhavam pela calçada, que andavam pelas lojas, ou que estavam colados a eles em um abraço singular. Agora o André Luiz começou a ver coisas que antes ele não tinha visto. Ele já havia estado no Rio de Janeiro um tempo atrás, no livro Nosso Lar, você se lembra. Mas agora ele estava vendo coisas diferentes, coisas esquisitas. E ele está vendo pessoas caminhando, com gente caminhando com elas, gente no mundo invisível, outros andando e espíritos grudados nessas pessoas, como se estivessem abraçados, um abraço esquisito. Olha lá, muitos se dependuravam a veículos, espíritos que agora ele via, e olhavam para a gente de modo estranho, outros em outras sacadas distantes também nos observavam, alguns em grupos, vagavam pelas ruas formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Eu me assustei. Não havia percebido estas ocorrências nas excursões anteriores que eu havia feito à Terra. Aniceto, porém, explicou que não fora em vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Você se lembra, não é? Você se lembra no começo deste livro que André e Vicente foram ao centro de mensageiros e lá receberam, nos diversos esforços que eles fizeram para prepararem-se na comunicação, aqueles recursos a mais na visualização do mundo espiritual que eles não possuíam. E então agora eles estão observando, parece que alguma coisa se abriu no campo da visão. E aqui nós estamos vendo o Aniceto dizer que não havia sido em vão este esforço de intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, exatamente visando o aprendizado. Não dissimulava, entretanto, a minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores que os homens comuns não viam não era menor nas ruas do que o número de pessoas encarnadas que iam para lá e para cá. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos, então, se instalaram na minha alma. Desagradáveis choques íntimos
assaltavam-me o coração sem que eu lhes pudesse localizar a origem, de onde eles vinham. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. O nosso instrutor então esclareceu que, com o tempo, nós seríamos mais fortes, seriam dilatados os nossos poderes de resistência e que as perigosas sensações experimentadas obedeciam às circunstâncias daquela ser a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta para um serviço de análise mais intenso. Então Aniceto nos recomendava bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental. Olha lá, fortaleza mental, fortaleza de pensamento, mente firme num objetivo. E olha por que era importante. O próprio Aniceto vai dizer: diante de quaisquer quadros menos estimáveis que aparecessem diante de nós, era preciso manter a mente firme. A eficiência do auxílio, dizia Aniceto, necessitava de educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma, que estava surpresa e inquieta. E eu tudo fazia no íntimo para me ajustar a essas recomendações do bondoso orientador. Mesmo porque, asseverava Aniceto, dizia ele, que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Outros espíritos que também poderiam vir à Terra fazer o que nós estávamos fazendo não vinham porque tinham medo. Eu vou ver umas coisas feias lá, não quero correr esse risco. Vai que eu tenho vontade de ficar de novo fazendo as mesmas burradas, eu não vou ficar por aqui. Então Aniceto está alertando para manter a mente firme, o pensamento reto e não se incomodar com as coisas feias que pudessem ser vistas nessa primeira excursão de aprendizado. Nós vamos, então, para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco nós vamos continuar para chegar até a oficina na Terra, a oficina de nosso lar na Terra. Que oficina será essa, hein? Vamos ver. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Lá tem peça, carro quebrado, bateria para trocar, oficina, amassamentos, funilaria, pintura. O que será que é essa oficina? Você viu que, na verdade, no bloco anterior, eles tinham chegado na Terra e estavam indo numa casa de um bairro afastado. Mas lá conserta a moto espiritual, aqueles veículos que transportaram o André Luiz na oficina? Não! Você viu que o André Luiz se sentiu mal, estava num ambiente diferente, via espíritos negativos acompanhando os encarnados, recebia cargas negativas de pensamentos que ele não sabia de onde vinham. E o Aniceto disse para ele: você tem que prestar atenção, você não pode ficar à mercê dessas coisas. Agora, o André Luiz vai chegar nesse local. E nós vamos ver, acompanhando o texto, que local é esse. Vamos então, qual é aquele local, a oficina de nosso lar? Aquela residência de aspecto tão humilde que nós alcançávamos, agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam muito a nossa cidade, nosso lar tão distante. Eu fiquei muito surpreendido e reparei que o nosso orientador parara, se detivera. E ao notar a minha admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro
me empolgou o íntimo, mas não tive oportunidade para indagações. Eu tinha que seguir o instrutor, que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples e, muito surpreso, observei que numerosos companheiros espirituais apareceram à janela, saudando-nos com alegria. Ora, que significava tudo aquilo? Você já notou? O que significava? Eles chegaram na casa, fulano, apareceu na janela, fulano, vem, aqui tá chegando. Um espírito amigo chamava o outro, naquele casebrinho, naquela casinha simples. Todo mundo reconhecia o Aniceto, davam boas-vindas. O mundo espiritual, veja só. Em outras vezes, eu visitara a minha cidade e meu antigo lar, diz o André, mas nunca havia visto essas coisas desse modo. Aniceto, vendo a minha perplexidade, minha surpresa, meu espanto, explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais, que se abrigam nesta tenda de amor também. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor nos abriu a porta. Olha só, abriu a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Como abriu a porta? Isso não havia acontecido quando eu voltava à minha velha casa terrena. As portas fechadas não eram obstáculos para mim. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Vigilância. André Luiz não sabia. Lá na casa dele, que não tinha vigilância nenhuma, podia entrar e sair por qualquer lugar, porta, parede, não importava. Até belo telhado, se caísse lá dentro, entrava. Mas na casa a que ele se refere, havia uma vibração protegendo-a, havia uma vigilância. E então, havia aquela autorização ou não das entidades de fora passarem para o interior. Uma proteção vibratória. Surpresa, não é? Vamos acompanhar o texto. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso e nos apresentou em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse o Aniceto, nos indicando, estão nossos amigos Vicente e André, que são companheiros nossos de serviço em nosso lar. Muito bem, disse Isidoro bondoso, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou de maneira hospitaleira, a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Era ele que estava tomando conta da casa. Essa casa é de todo mundo que venha com boa vontade, com ânimo, pode entrar e ficar aqui para aquilo que for necessário. Um espírito tomando conta da casa física. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes brancas, velha máquina de costura, movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos, presumíveis, atento às cadernetas de exercício escolar. 3 crianças de 9, 7, 5 anos, aproximadamente, e como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, da testa, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora, irradiava-se luz incessante, que não permitia conter minhas expressões de admiração. Aniceto designou-a, apontou-a com respeito e disse, aqui nós temos a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando uma certa surpresa no olhar. Mas Aniceto adiantou-se e esclareceu. A nossa amiga, a Isabel, é senhora de grande vidência psíquica. Mas os benfeitores que nos orientam, os esforços recomendam
que não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode mais ou menos ver a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Ah, olha só, ela só via a 20ª parte. Vejam que interessante. Só divide 100 por 20. E era o que ela via. A 20ª parte da região espiritual em que ela estava. Para não perturbá-la, para não criar sobressaltos. Já que ela tinha que cuidar da casa física, dos seus filhos, das entidades que estavam ali, dos amigos que chegavam. Então ela tinha vidência, mas ela não podia ver tudo. E é isso muito interessante, uma informação muito especial para os médiuns videntes, para os dirigentes de grupos mediúnicos. Nós vamos continuar com o estudo no próximo bloco para ver como é que André Luiz descreve, juntamente com a ajuda do Aniceto, o que era esta oficina de nosso lar. Vá lendo, hein? Vai lendo. Falta pouco para acabar o capítulo 34. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre ele. Espero você. Estamos de volta com o estudo do capítulo 34 do livro Os Mensageiros, no nosso Espírito da Letra. Vimos que André Luiz chegou na casa, que era considerada uma oficina, moravam pessoas encarnadas lá, era uma família comum. Só que a dona da casa era uma entidade, uma pessoa bastante elevada, uma criatura com uma liderança vibratória e era médium vidente. Mas ela só conseguia ver 5%, a 20ª parte de tudo o que acontecia à sua volta. Apesar de ela possuir capacidade mais ampla, os espíritos haviam bloqueado a condição vidente, a condição de percepção da vidência, para que ela não se sobressaltasse, de modo a ela poder continuar a colaborar de maneira direta nos trabalhos físicos e espirituais. Acompanhemos o texto agora na parte final. A essa altura do nosso encontro, Isidoro nos indicou uma pequena sala ao lado e disse a Aniceto: olha, vocês me desculpem se eu não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem à vontade. Tenho serviços urgentes, recebendo amigos que vão chegar aqui também. Nosso mentor agradeceu comovido e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente mobiliado, mas quase que repleto de espíritos que estavam ali em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, entretanto, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa, do plano invisível aos humanos, ali se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e nos apresentou com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu, quando nos vimos mais a sós num canto do salão: estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel construíram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente, heroicamente, árduas provas e mantêm seus compromissos com coragem em serviço na crosta. Há 3 anos, Isidoro voltou para nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam a ele permissão
para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. E então, observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, meus amigos, o acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação, assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente à sua tarefa nos portos. Também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Os homens são as expressões do amor de Deus para eles mesmos e para os amigos invisíveis. Se nós queremos melhor companhia, se nós queremos que a nossa casa esteja preservada, nós devemos aprender a nos elevar, a cumprir os objetivos de nobreza, a sermos criaturas devotadas, a disciplinarmos a língua, a realizarmos as atividades do bem dentro do ambiente da família, a limparmos a nossa atmosfera das más vibrações, dos maus pensamentos, da calúnia, do ódio, das palavras agressivas, dos palavrões, porque todos eles são expressões grotescas que chocam vibratoriamente aquela atmosfera, expulsando dali todos os espíritos que eventualmente não se sintam bem numa presença desta, e atraindo entidades de condição inferior, aquelas que estavam na rua, aquelas que André Luiz viu passeando para cá e para lá. Por isso que as pessoas vão para a rua e quando voltam para casa vêm mal acompanhadas, e essas entidades passam a morar com os moradores da casa, produzindo brigas, confusões, doenças, desentendimentos, insatisfação, raiva, porque elas abastecem o fogo com gasolina, o fogo dos atritos com a gasolina do ódio, com a gasolina do ressentimento. Pensem neste esforço deste casal e você viu que quanto mais eles eram dedicados, mais mérito tiveram, tanto que o Isidoro, depois que desencarnou, tal era a sua ligação com a sua companheira, tal era o sentimento de honestidade afetiva que ambos nutriam, ele foi autorizado pelas autoridades de nosso lar a permanecer na casa, tomando conta da família. Esposo abnegado, pai carinhoso, chefe da casa responsável, agora também administrava aqueles que ali estavam como seus antigos amigos encarnados e os amigos invisíveis que chegavam para ali permanecerem. Ele deixou o Aniceto e mais os dois estudantes à vontade, enquanto foi receber outros amigos que estavam chegando. Aquela casa era uma oficina de trabalho, não é de peça, não é de mecanismos, não é de motores, não, é de ação no bem. E esta oficina, a sua casa pode ser. Já pensou se na sua casa se reunisse Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier e Manduce, num plano espiritual, e outros que a gente nem sabe que poderiam estar aqui também encontrando um lugarzinho agradável? Puxa vida, não é? Coisa boa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, participe dessa reunião, seja alguém que os ajude a cooperarem com a evolução do mundo pelas boas vibrações. Capítulo 34, não deixe de lê-lo novamente. E na semana que vem nós vamos para o capítulo 35. Vejam lá, estamos avançando, daqui a pouco estamos chegando no fim do livro Os Mensageiros. Você lembra do começo? Então, volta lá, vai lendo. Tem muita coisa que ficou aí e que tem muito a nos ensinar, tá bem? Obrigado pela sua audiência, esperamos por você no próximo programa O Espírito da Letra. Muita paz.